Mais de 90 mil catarinenses confiaram seu voto em seus projetos, que defendem especialmente educação, cultura e o respeito às pessoas do nosso estado. Uma grande força catarinense é a nossa convidada deste Democracia. Seja bem-vinda, deputada Luciane Carminati. Fale sobre quem é a Luciane Carminati, suas origens, suas atividades anteriores à vida parlamentar e o que levou a senhora a buscar uma cadeira no parlamento catarinense. Conte também um pouco sobre o seu quarto mandato, as reeleições, sendo a atual com mais de 90 mil votos. Sou Luciane Carminati, professora, pedagoga, especialista em educação especial. Fui 2 vezes vereadora no município de Chapecó, também secretária de Educação, e estou no 4º mandato como deputada estadual. Eu nunca sonhei estar na política. Adorava a sala de aula, resisti muito quando fui convidada a assumir uma função na Prefeitura de Chapecó. E depois, quando eu assumi, eu sempre mantive uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas se perdem, assumem cargos e deixam de ser a pessoa que é. Então, o que eu fiz quando eu assumi uma função na prefeitura, na área da educação, como diretora do ensino fundamental, eu visitava muitas escolas e dialogava direto com os educadores. Isso é muito rico, é muito necessário e traz para a gente uma bagagem da coerência no discurso e na fala, né? Conhecer a realidade, a prática concreta da educação. A partir daí, um grupo de diretores de escola, de professores, começaram a levantar a ideia de que a educação tinha que ter uma vereadora. E eu apoiei, mas não imaginava que o nome seria eu, escolhido por esse grupo. Após muitas discussões, eu acabei aceitando, mas me sentia muito incapaz quando veio esse debate, porque eu não fui educada para isso, né? Sempre achei que a política era muito conflituosa. Assumi o desafio porque eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte, eu gosto de desafios, aquilo que é mais difícil eu me coloco para tentar resolver, e também porque na escola que eu trabalhava era uma escola muito carente e eu enxergava todos os dias os alunos, inclusive passando fome vindo para a escola. Então, quando veio esse debate de ter vereadora para defender a educação, eu imaginei que seria talvez um espaço importante de decisão e de pautar o tema da educação. Aceitei o desafio depois de muita insistência, me elegi a 4ª vereadora mais votada de Chapecó, na primeira eleição com mais de 1.600 votos. Bom, depois disso eu fui candidata a vice-prefeita. Nós perdemos a eleição por uma diferença muito pequena, foi uma eleição muito acirrada, muito tensa. Como eu era concursada, eu voltei para a escola e nesse período todo houve um processo de perseguição política comigo muito forte e eu cheguei no momento de pedir demissão do meu concurso público, porque eu não aceito que a gente seja humilhado e que a gente tenha medo de atuar como educador. Então, comprei essa briga, pedi demissão e, à época, o presidente Lula estava instalando muitas universidades no Brasil afora. Eu fui convidada para coordenar o movimento pró-Universidade Federal da Fronteira Sul, que hoje, né, é uma conquista grande para Chapecó. Nós já temos a 2ª Universidade Federal em Santa Catarina, com sede em Chapecó. Bom, aí esse trabalho todo de discussões sobre a universidade me projetou para continuar na política. Então, eu fui reeleita, digamos assim, né, depois de um vácuo de tempo, como vereadora. E a minha votação dobrou, ela foi para quase 3.300 votos. Fez com que, ao abrir uma porta do nosso deputado federal à época, o deputado Vinhati foi para o Senado, o deputado estadual Pedro Czai foi para a cadeira de federal, e quem seria a deputada estadual ou o deputado estadual por Chapecó, aí veio o meu nome, né, nessa construção.
Eu sempre achei que era muito difícil se eleger de vereadora, né, do interior do estado para deputada. E aquela eleição foi quase com a porta fechando. Eu fui a quinta do PT, né? Nós elegemos 5 e eu entrei na quinta posição. 29 mil votos arredondando aqui. Depois veio a reeleição, eu fiz 45 mil votos, fui a mais votada do PT. A terceira eleição, 62 mil votos, a mais votada do meu partido. E na última eleição, 92.478 votos, é a mais votada do PT e a segunda mais votada do Estado. Eu quero dizer que a política, para mim, ela significa muito do que eu acredito. Eu me entrego muito nas causas que eu defendo. Mulheres, eu não consigo conviver com a ideia de que em 2024 nós tenhamos tão poucas mulheres na política. Isso é um problema, isso é um desafio para nós mulheres, mas para os homens também, porque não tem democracia só com um rosto, né, com uma cara. Então essa construção ela é fundamental e além da pauta das mulheres, eu atuo muito, como eu falei, na educação, né? E é muito legal quando a gente vai para as escolas, para as instituições de ensino como um todo, quando os professores me encontram e me reconhecem como colega de trabalho, né? Me reconhecem como referência de luta política na educação. E muitas vezes eu me emociono quando os educadores pegam nos meus braços e dizem: por favor, não desista de nós. Então, eu estou na política porque eu estou com muita gente e com muitas causas, essa é a minha história. E aqui dentro do parlamento a gente foi rompendo também barreiras. Eu já fui vice-presidente da Comissão de Finanças, o que são matérias tidas muito mais para os homens, né? A questão tributária, a renúncia fiscal, orçamento, PPA, tudo isso. Fui vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura, agora presidente nos últimos anos, né, que eu tenho a alegria de ter nesse último mandato meu colega Mário Mota como vice-presidente, e isso também é um presente para nós, porque o Mário tem sido um grande aliado nessas causas educacionais. E atuo também, além disso, na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Política de Drogas, né? A nossa comissão de combate às drogas. Nós também atuamos em relação à bancada feminina. Eu sou procuradora da mulher aqui da Assembleia Legislativa. Trabalho e Serviço Público também é outra comissão que eu atuo, né? Enfim, são várias comissões e agora, recentemente, fui escolhida por unanimidade para coordenar 9 deputados que são os meus colegas da bancada do Oeste, porque eu venho de Chapecó, muito embora eu fiz voto em 295 municípios, mas a gente tem um chão que a gente pisa, né? Que é o nosso grande Oeste catarinense. Então, acho que é um pouco isso a minha história, a minha trajetória. Lembrar também as mulheres, né, que imagino que muitas vezes recebem convite para serem candidatas. Tenho certeza que eu passei por isso e eu sei o que vocês dizem. Eu não sirvo para ser política, para estar na política. Não vou me dar bem nisso. Era o que eu falava também. Mas eu acho que os desafios, eles existem, e tem um recado que eu sempre deixo. Os medos, eles são para serem enfrentados, não para nos dominar. Então, se a gente tem medo de alguma coisa, vamos com jeitinho, mas vamos, né? Vai com medo mesmo. Além da parlamentar, deputada, eu também sou mãe, né? Mãe, com muito orgulho, de 3 filhos. A Paula, minha filha de 27 anos, que está hoje morando no México a trabalho. A minha segunda filha, Júlia, de 22 anos, trabalhando e, ao mesmo tempo, cursando Sistemas de Informação na UFSC. E o meu menino de 11 anos. Eu fui a primeira deputada que teve bebê aqui no Parlamento Catarinense. E esse foi um grande desafio para mim, porque eu ficava imaginando como é que eu vou conciliar as viagens. E veja que quem mora em Florianópolis e é parlamentar, eu diria que é moleza, porque tu tá sempre em contato. Mas a minha moradia é Chapecó. Então, nós precisamos estar em Florianópolis terça, quarta e quinta.
E depois disso, a gente precisa combinar as nossas andanças no estado inteiro. Veja bem, qual é o tempo de Chapecó, qual é o tempo da casa, qual é o tempo da moradia, qual é o tempo do filho. Então, isso para mim foi um grande desafio, mas também eu aprendi que educar os filhos, construir amor, respeito, limites, não é uma tarefa só das mães, é das pessoas que estão por perto. Ele tem pai, ele tem vó, ele tem irmãs, ele tem tios, ele tem amigos. Então o amor, a maternidade, ela precisa ser ressignificada, porque senão passa uma ideia de que nós estamos tendo filhos, estamos na política e estamos fazendo coisas erradas porque a gente não está com eles. Então eu tive que me fazer um trabalho grande para ressignificar o conceito de maternidade. E acho que isso está muito bem resolvido, tanto com minhas filhas, né, que me têm como referência, isso acho muito legal, né, e o próprio Guilherme, que está longe, mas está perto, porque a gente está sempre, né, em contato. Então, esse lado mãe também é fundamental trazer. Essa ideia do mulher educadora veio desde a eleição, a minha primeira eleição, porque a gente queria destacar duas coisas importantes e que são fortalezas para mim. A educação está na minha identidade, está no meu DNA. Eu não consigo me imaginar não professora, não educadora. E educadora porque eu entendo que professor não só ensina. Até tem uma dicotomia hoje, professor só ensina. Não, professor educa também. Por que nós educamos? Porque quando você tem um menino ou uma menina, um aluno, enfim, que está na fila do lanche e resolve passar perna e pular 3 na tua frente, você vai lá, pega o aluno e faz ele voltar para o lugar e respeitar. Isso é educar. Isso não é conteúdo de matemática, é educar. Então o professor também educa. E mulher, porque nós temos tão poucas mulheres e a gente precisa destacar, né, a necessidade de mostrar para a sociedade que as mulheres podem estar em todos os espaços, né? E são fundamentais em todos os espaços. Então, o Mulher Educadora me acompanhou e já teve alguns momentos que a gente tentou ressignificar essa marca, mas foi unânime, não se mexe no Mulher Educadora. Então, é um pouco isso. A política no Brasil hoje está variada em relação à diversidade partidária e ideológica. De que forma a senhora vê esta diversidade dos seus pares e da própria sociedade? Acho que é um grande desafio. O nosso mandato ele tem uma amplitude enorme. Eu diria que ele não tem um território, né? Às vezes as pessoas me perguntam como que eu consegui fazer voto em todos os municípios catarinenses. Mas é pelas causas que a gente defende. Porque educação tem em todas as regiões, mulheres, né, que acompanham, que estão interagindo conosco na pauta da violência contra a mulher, na geração de renda, né, no protagonismo das mulheres como um todo. Então, pelas nossas causas, a gente transita para além de fronteiras. Mas é muito engraçado isso. Veja, eu vou contar uma história que me marcou muito. Teve uma discussão, um determinado ano, sobre o Porto de São Francisco. E veja que eu sou do interior, não tem nada a ver com Porto, né? Chega para mim, aqui no meu gabinete, alguns vereadores, não do meu partido, de outros partidos, me convidando para ir numa audiência pública que lá teria. E eu disse, mas por que vocês não têm deputados daquela região, enfim, sobre esse tema, sobre essa pauta? O deputado, nós convidamos todos e tem uma questão que nos move a vir aqui. A gente sabe que você abraça as coisas e até resolver você não larga. Então nós queremos deputados assim. Eu acolhi, né, o convite e fui para essa audiência. A disciplina de professora me leva a sempre ler as coisas antes de me pronunciar. Eu tenho muito zelo por isso, muito cuidado. Eu li toda a matéria, né? Sabia o que estava acontecendo, tinha informações. O que aconteceu? Só tinha eu de deputada. Nenhum outro deputado foi. E aí
foi muito tenso porque havia um embate com o próprio governo à época. Eu fiz uma defesa, né, da necessidade dos trabalhadores, né, de compreender melhor, de ter mais transparência. Final da história, eu virei a madrinha do Porto. E veja, isso é muito engraçado porque isso mostra que nós temos capacidade para atuar em diferentes temas. Claro que eu digo sempre para os meus colegas deputados aqui de outras áreas. Quando vocês vão falar de educação, se vocês não são professores, vocês têm que ouvir mais do que falar. Eu, quando vou falar de saúde, de segurança, de outras áreas que não são o meu métier, né? Eu diria que eu tenho que ouvir mais, aprender mais, ler mais. Então é um pouco esse jogo, esse cuidado. Nas pautas que eu domino, eu entro com profundidade e nas pautas que não são do meu dia a dia, eu entro com cuidado, com zelo, mas a gente tem que responder, porque aqui dentro a gente não vota só nas matérias que nós dominamos, a gente vota em tudo. Então é muito importante também o trabalho das nossas equipes, a nossa assessoria que nos posiciona para lá ou para cá. Suas lutas passam pela educação, as mulheres, a cultura, os direitos humanos, a economia solidária, os direitos dos trabalhadores. De que forma a senhora tem atendido pautas de outras áreas e mantido os valores que nortearam o seu trabalho até aqui, considerando o ambiente plural que temos em uma casa com 40 deputados? Eu acho que tem uma coisa que eu sempre carreguei, que é não esquecer de onde eu vim. Isso diz muito para mim. Ou seja, eu sou professora, eu vim da escola pública, eu sei as dificuldades das pessoas. A tomada de decisão, primeiro, é essa coerência. Eu estou deputada, eu não sou deputada, eu não nasci deputada, eu estou. Esse cargo aqui ele é passageiro. Eu posso amanhã voltar para a escola e eu tenho que ter coerência entre a minha prática e o meu discurso. Porque como é que eu vou olhar para os meus colegas? Como que eu olho cada vez que eu entro numa escola se aqui eu voto contra? Então, acho que essa coerência e essa vivência muito presente na vida das pessoas. Eu sou a deputada, certamente, que mais visitou escolas, né, trazendo o tema da educação. Mais de 300 escolas eu já estive, algumas mais do que uma vez. Então, esse chão da realidade é fundamental. Acho que a tomada de decisões também é consultar as pessoas que estão envolvidas, porque às vezes você recebe uma informação e você não está seguro, então você precisa se certificar se é aquilo mesmo, qual é a base, quais são toda a complexidade envolvida. Essa é uma outra questão. Eu diria que um outro pilar para mim é se aquela decisão ela é justa, ela é correta, ela beneficia quem? Uma pessoa? A maioria? Ela prejudica? Não prejudica? Então, a gente precisa sempre se colocar nisso. Eu falo sempre que quando você pega uma caneta e você decide por algo, você pode estar decidindo pela vida ou pela morte. Então, a tua caneta tem muito poder. Nesse sentido, a busca diária, né? A gente acordar de manhã, se olhar no espelho e dizer que hoje Deus me ajude, que seja um dia para mim tomar decisões coerentes, que eu não me envergonhe das minhas decisões. Então, esse é o meu chão. Quais são as suas premissas básicas, aquilo da qual a senhora não abre mão quando precisa tomar decisões como representante do povo catarinense? É fundamental a gente discutir política. Hoje as pessoas tentam muitas vezes colocar rótulos. Esse deputado é desse partido, não quero saber. Olha, eu tenho colegas aqui de diferentes partidos que são brilhantes e eu respeito muito, assim como tem alguns que eu penso que é um atraso do ponto de vista da democracia, dos desafios que a gente precisa enfrentar. Então, primeiro esse respeito, né? Na democracia a gente precisa aprender a conviver em sociedade. Ora, se eu coloco rótulos, se eu classifico pessoas do bem ou do mal,
eu também estou correndo o risco de ser muito injusta. Então eu tenho amigos que são de diferentes posições políticas. Eu tenho colegas de trabalho, como eu disse, que eu respeito e não concordam com tudo que eu penso. E eu também não concordo com tudo que eles pensam, mas eles têm o direito de pensar. Eles têm o direito à voz, à diferença. Então, quando você tem uma Constituição brasileira, a gente precisa se orientar por ela. A política é isso. A política é a construção humana das coisas, daquilo que a sociedade conseguiu avançar e daquilo que também não conseguiu avançar. E eu gostaria muito de ter mais mulheres do meu lado. Quando eu olho para o lado no plenário, eu gostaria de ter mais mulheres. Mas também é importante dizer que a gente faz política em diferentes lugares. Talvez você, mulher, não queira ser deputada ou vereadora, nem prefeita e vice, ou senadora, presidente da República. Mas você faz política no teu bairro, na tua comunidade, na escola do teu filho. Então, esse envolvimento também de avançar do ponto de vista público é fundamental. A gente continua cuidando das nossas coisas, da nossa casa. Eu adoro ir para a cozinha, não tem problema nenhum nisso, amo. Mas a gente precisa assumir esses espaços, que são espaços de decisão. Então, cada um do seu jeito, naquilo que se identifica, mas nós precisamos eleger mais mulheres. Esse é um desafio das mulheres e dos homens também. Para que os catarinenses conheçam ainda mais e melhor a senhora fora da esfera política, gostaríamos que indicasse um livro e uma música da sua preferência e falasse um pouco sobre essas indicações, dizendo o porquê das escolhas. Então vamos começar com livros. Bom, eu estou sempre com livros ao meu redor, né? Aqui teve uma polêmica de um livro, inclusive, e ao invés de eu me manifestar, eu fui ler o livro. Eu estou lendo o livro. Eu acho que é isso. Tem polêmicas, a gente precisa saber, né, ter posição. Meu livro de preferência são biografias. Eu gosto muito do livro da biografia da Dilma. Se chama A Vida Quer é Coragem. Essa mulher, que foi a nossa primeira presidenta eleita no Brasil, perdeu o mandato sem ter cometido crime algum. Hoje coordena o BRICS, né, Banco Mundial aí, Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul. Brilhante mulher. E às vezes eu olho para a história da Dilma e eu penso, toda a injustiça que foi cometida contra essa mulher, quem é que vai reparar isso? Ela perdeu um mandato, ela foi eleita. Ah, mas ela não fazia um bom mandato. Às vezes eu escuto. Mas aí, para isso é que tem urna. Aí você coloca e você tira. Mas o golpe que foi dado contra ela e os adesivos que eu vi nos carros é de uma coisa das mais violentas contra um ser humano, expondo o seu corpo. Então, a biografia da Dilma eu super recomendo. Assim como do Mandela também, super recomendo. A biografia do Lula também eu li. Então, acho que é importante a gente gastar tempo com leitura, faz muito bem, né? Bom, músicas. Tem uma música que marcou muito a minha vida recentemente, que é do Nando Reis, Laços. Porque foi num momento bem difícil, eu enfrentei um câncer de mama e eu recebi de uma amiga muito próxima. A gente recebia milhares de mensagens de apoio, de solidariedade, e eu recebi somente a música, assim. Essa música fala de laços de ternura, dos amigos, né? Do quanto isso coloca a gente de pé. Foi muito importante essa música para mim naquele momento, quando eu enfrentei o câncer e eu comecei a entender o que as pessoas, quando enfrentam doenças graves, passam. E me marcou tanto que quando terminou o tratamento, tudo, né, eu disse para o meu médico, tem duas coisas que eu preciso falar para ti. Primeiro, que bom que você existe, né? Os profissionais da saúde existem e graças ao teu trabalho eu estou aqui hoje, né? Bem. E que bom que as pessoas rezam, fazem orações, se unem nessas horas. Então, essa música, ela trouxe para mim isso, as pessoas.
amizade, o amor, o carinho, de eu encontrar mulheres que eu nunca vi na frente, velhinhas de cabelo branco me abraçando e dizendo: teu nome está dentro da minha Bíblia, está nas minhas orações. Então essa música para mim, ela tem muito significado, muito sentido, na fé, na religiosidade, que cada um tem do seu jeito, e eu respeito, mas também na força das pessoas, né? Na energia que as pessoas passam para ti e que também tem poder de cura. Então é isso, Laços, do Nando Reis, e biografias. Então eu quero agradecer e parabenizar pela iniciativa. Esse é um quadro fundamental. Veja que nós somos só 40 parlamentares para representar um universo de quase 8 milhões de catarinenses. Então, é um privilégio estar aqui. É muito importante que os catarinenses conheçam os seus 40 parlamentares, a sua história, suas pautas, suas trajetórias, que os parlamentares também conheçam os seus próprios colegas, porque a gente se encontra aqui, mas a gente não busca saber a história de cada um. Então, esse quadro ele contribui muito para essa diversidade, para essa pluralidade, para a necessidade de compreender que nós temos muitos consensos, muitos dissensos e muitos consensos. Então, é uma alegria estar aqui, agradeço muito que esse quadro tenha vida longa, democracia 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque para a gente viver como ser humano, a gente precisa conhecer, respeitar, entender e aprender. Acho que esse é o grande legado do Democracia.